Bora fazer uma colagem enquanto a gente bate um papo? Como você já viu aí pelo título do vídeo, eu saí do CLT pra ser artista e acabei me perdendo. E eu sei que isso é uma coisa comum que acontece com muita gente que sai do CLT buscando ser artista em tempo integral. Então eu achei que valia a pena trazer a minha vivência aqui, bater um papo sobre a minha experiência, compartilhar com você, caso você esteja pensando em fazer isso, caso você tenha acabado de fazer isso e esteja se sentindo, se perdendo. E enquanto a gente conversa, vamos fazer uma colagem por aqui, vamos bater um papo. Recentemente eu fui pela primeira vez na Casa Roberto Marinho aqui no Rio. Eu indico muito, caso você nunca tenha ido. E aí lá eu peguei esses cartões deles e desde que eu peguei eu queria muito fazer uma colagem tendo eles como ponto de partida e chegou a vez agora. Tá, então assim, tem alguns meses que eu saio de CLT. Sim, alguns meses. E isso me desespera um pouco. Eu saí de CLT em agosto do ano passado. E eu saí muito com essa perspectiva, assim, essa percepção de que eu podia tudo, que eu era mulher livre e que era só produzir, botar no mundo e as coisas iam fluir, sabe? Eu continuo acreditando nisso, mas eu não consegui botar isso na prática. Essa é a grande questão. Eu resolvi sair do CLT porque eu tava me aventurando cada vez mais com a minha vida artística, assim, e eu tava gostando cada vez mais de mais técnicas e mais superfícies e formas diferentes de ser artista. Então eu tava gostando cada vez mais de tatuar, eu tava gostando cada vez mais de fazer colagem, eu tava gostando cada vez mais de desenhar, enfim. Eu tava imergindo muito no mundo artístico por várias portas diferentes. E aí eu tava também vivendo um momento muito bom da minha vida, em que existia a possibilidade de eu sair de CLT, eu tava tendo alguns privilégios. Eu me mudei, vim morar com meu namorado, então isso reduziu, obviamente, muito, né, os meus gastos. Além disso, eu tava com uma grana guardada já do CLT, enquanto eu tava lá, eu guardei uma grana e tal. E eu percebi que aquela grana era o suficiente pra mim por alguns meses, então eu podia abrir mão daquilo, daquela segurança, daquele conforto, pra me dedicar ao que eu amo, que é ser artista. E tipo, foi um movimento super difícil, porque foi muito difícil conseguir um trabalho CLT. Então também foi muito difícil largar o meu trabalho CLT, porque eu me lembrei de como eu ficava insegura antes de ter o trabalho CLT, né? Antes eu era freelancer. E eu me lembrei de toda aquela insegurança financeira que eu vivia e eu fiquei muito amedrontada. E aí todo mês eu falava, não, esse mês eu vou sair. E não saía, até que chegou o mês que eu saí de fato. E eu saí, como eu disse, achando, né, que tudo era possível, que era só eu criar, que as coisas iam se encaixando aos poucos. E o grande problema foi que eu não consegui criar. Simples assim. Eu realmente continuo acreditando que é só você criar, é só jogar no mundo e aos poucos as coisas vão encaminhando, você vai entendendo melhor onde vale mais a pena você investir o seu tempo, onde vale mais a pena você investir seu dinheiro, onde você anuncia suas coisas, enfim, eu continuo acreditando muito nisso. Mas eu enfrentei esse grande problema que foi não conseguir criar nada. E aí, enquanto eu tava nesse período de bloqueio, que eu não conseguia fazer nada, criar nada, eu tava muito aterrorizada e eu acho que eu tava meio entendendo que eu não tinha direito a ter prazer e lazer no meu dia a dia, porque eu não tava conseguindo executar as coisas que eu tinha colocado como minhas novas obrigações, minhas novas tarefas profissionais, enfim. E todo mundo me disse assim, tira um tempo pra você. Você tá assim travada, tá com dificuldade, porque a sua cabeça ainda tá funcionando em ritmo de escritório, você tá querendo fazer tudo com pressa, você tá ficando perdida porque não tá recebendo demandas, ninguém tá te falando exatamente o que fazer, você não tirou férias esse ano, tira um tempo pra você, fica um mês aí, relax, só curtindo e tal, pra espairecer e ver se sua cabeça volta pro lugar. E eu achei, assim, realmente foi muito interessante e eu fiz isso de fato. Só que o grande problema foi que eu não consegui relaxar por completo. Eu ficava o tempo todo me pressionando, eu tava relaxando e eu ficava pensando, putz, eu devia estar criando, putz, eu devia estar fazendo alguma coisa. Então eu acabava apenas perdendo tempo,
Porque uma coisa que era pra me relaxar, me dar prazer, eu não tava conseguindo nem relaxar nem ter prazer. Uma pausa aqui no assunto pra mostrar pra vocês uns cartões de visita muito bonitinhos que eu peguei na Delícia Impressa. Olha isso, que gracinha. Não sei se tá dando pra ver aí. Eu vou fazer um outro take pertinho. Agora olha isso também, que graça. Deu pra ver? Esse não deu pra ver nada, né? Eu vou aí mostrar. Olha que gracinha, gente. Ó, o nome do artista da pessoa tá aqui atrás. E o outro é esse aqui, ó. Olha, ele faz... E o nome da pessoa tá aqui atrás, ó. Se vocês quiserem ver. Tá, e aí voltando, eu vou tirar os cartões que eu colei, mas eu queria que ficasse com um fundinho atrás, eu dei mole. Me apressei, agora eu tenho que acertar aqui. Enfim, voltando, né? Eu me dei essas férias, eu fiquei um tempo tentando relaxar pra espairecer a cabeça e tal. Falhando bastante, não conseguindo relaxar direito, não conseguindo criar ao mesmo tempo. E foi um período bem sombrio. Foi um período bem sombrio. E aí, enfim, agora, pra você ver, tem uns bons meses, eu não quero nem fazer a conta. Agora eu tenho começado a voltar pro fluxo da criação. Assim, agora, saí do trampo em agosto, a gente tá em abril, e agora eu consegui sair dessas férias e entrar num fluxo criativo de novo. Então assim, tô te falando isso até para caso você esteja juntando uma grana para sair do CLT, você se programar tendo isso em mente, que não necessariamente você vai sair e conseguir deslanchar de cara, sabe? Me levou muito tempo, muito mais tempo do que eu gostaria, pra conseguir engatar num estilo de vida e num fluxo criativo que eu vejo as coisas andando, que me permite andar, sabe? Então se prepara, caso você queira fazer isso. Não necessariamente vai ser assim pra você, mas pode ser que seja. E aí assim, hoje em dia eu tenho conseguido administrar melhor as coisas, né? Como eu disse, eu consegui entrar de volta no fluxo criativo, eu não tô mais num bloqueio absurdo. Não acho que tudo que eu faço é horrível mais, porque eu tive esse momento de achar que tudo que eu fazia era horrível. e tipo assim, meu Deus, por que eu saí de CLT se tudo que eu faço é horrível, se eu não gosto de nada que eu faço, o que vai ser de mim agora? E aí aos poucos eu me lembrava, tipo, não, eu saí de CLT porque eu não tava feliz, também não ia adiantar ficar lá e não ser feliz e tal. É uma batalha, mas é uma batalha que pode ser vencida com tranquilidade também. E aí, o que eu acho que mudou muito a minha perspectiva e que eu quero compartilhar com você, porque pode mudar a sua, pode te preparar melhor para encarar esses momentos, caso você seja um artista nessa situação, é que, de fato, você trabalhar sem ter uma demanda, uma pessoa te pedindo coisas específicas, uma orientação, uma aprovação, às vezes até pela aprovação, por incrível que pareça, você não ter alguém te cobrando, te pedindo, te falando, é muito complicado. Porque por mais que eu seja ótima em me cobrar, talvez seja o seu caso também, é muito confuso e perdido você criar por criar, assim, sem ter essa questão da demanda, sem você saber como vai ser recebido do outro lado o que você está fazendo. É diferente quando você tem uma orientação, quando alguém te diz, faz isso pra mim, a pessoa pode até não aceitar bem do jeito que você fez, mas você vai entender pontos a mudar e tal, enfim, e você não vai criar a partir de um papel em branco, sabe? Você ter tudo em branco e cria aí o que você quiser é muito complicado. Outra coisa também que foi uma grande dificuldade pra mim no CLT foi a questão de compromisso, de me compromissar comigo mesma, e como eu levo muito mais a sério quando eu tenho um compromisso com o outro, quando eu tenho que entregar alguma coisa pra outra pessoa e quando eu tenho que fazer alguma coisa para mim. É completamente diferente pra mim, não sei se é o seu caso. Eu me negligencio muito, e eu acho que esse foi um dos motivos principais, na verdade, pra eu estar gravando esse vídeo
e ter colocado na minha cabeça que eu quero produzir pro YouTube. Porque um tempo atrás eu produzi alguns vídeos, até se você tá aí desde aquela época, muito obrigada por continuar. Mas eu parei e tal, e agora eu senti muito forte de voltar porque eu pensei, pô, tô com essa grande dificuldade de me compromissar comigo mesma. Tudo bem, eu tenho que resolver isso, é uma questão que não dá pra levar pro resto da vida. Mas e se eu inventar que eu tenho um compromisso com outra pessoa? Será que eu vou me levar mais a sério? Será que eu vou colocar em prática todas as coisas que eu penso em fazer, ao invés de só deixá-las no meu bloco de notas, sabe? Então eu pensei, pô, se eu for pro YouTube, de repente eu coloco na minha cabeça que eu tenho um compromisso com as pessoas que estão me assistindo e que eu tenho que fazer as minhas coisas. E aí, a partir disso, eu posso criar na minha cabeça o hábito e a relação de compartilhar aqui tudo que eu produzo, sabe? Então, consequentemente, eu vou ter que produzir coisas pra mostrar. Então, eu acho assim, se você quer sair de CLT pra ser artista em tempo integral e você também tem dificuldades em firmar compromissos consigo mesmo, você tem que trabalhar isso, mas você também tem que enxergar isso de uma forma prática. Inventa um jeito de você se manter fiel à sua arte, de você continuar produzindo, de você continuar entregando pro mundo. Você tem que fazer, sabe? E é muito difícil você fazer simplesmente porque tem que fazer. Ter o compromisso, a responsabilidade fixa, assim, na sua cabeça firme, te ajuda muito a fazer, a te empurrar pra fazer, sabe? Cara, ainda em relação a essa questão de compromisso, pensa numa rotina. Eu tenho feito isso nesse momento e é uma dica que eu dou pra quem tá vivendo parecido ou quer viver parecido. Pensa numa rotina que faz sentido pra você. Porque assim, eu acho que muita gente fica pensando, eu vou sair de CLT e aí o tempo que eu ficava no CLT, vamos supor, você trabalhava de 9 às 6, que eu acho que era o meu caso, eu trabalhava de 9 às 6. Então de 9 às 6 eu vou ficar produzindo minhas artes, vou fazer minhas coisas artísticas. Não funciona assim. Não dá, cara, não dá, não funciona. Eu pensei em fazer isso, eu pensei muito breve em fazer isso, porque eu sabia, já tinha essa intuição de que não ia rolar. Porque assim, eu sei que existem vários métodos e várias técnicas para a gente produzir sem a necessidade de inspiração e de estar alinhado ao fluxo divino e tarará. Mas existe uma parcela de alinhamento ao fluxo divino, de inspiração. Você tem que ter um pouco disso com você para conseguir criar, sabe? Conseguir ser criativo. Você tem que estar alinhado com essas coisas, você tem que estar com a mente aberta, você tem que estar experimentando coisas diferentes para te dar perspectivas diferentes e conseguir criar coisas mais inovadoras, enfim. Não funciona isso. E o que eu tenho feito ultimamente, que tem me ajudado muito, é entender quais são as outras tarefas que eu tenho para fazer que não dependem da minha criatividade. Coisas que vão me ajudar a manter o movimento da minha vida artística, mas que não demandam criatividade para serem feitas, sabe? Então, tipo assim, eu agora tô resolvendo as coisas para tirar meu MEI. E às vezes, e aí às vezes eu tiro um tempo para pesquisar materiais novos que eu quero experimentar, sabe? Então pensa numa rotina em que as coisas façam sentido pra você. Porque eu já experimentei nesses meses aí, sem trabalhar, CLT, eu já experimentei a liberdade total. Foi péssimo, eu me afundei drasticamente na liberdade total, não foi legal pra mim. E já experimentei o estar regradinho também, tipo, de tal hora eu vou fazer isso, de tal hora eu vou fazer aquilo. Também não funcionou pra mim. Então eu tenho pensado ultimamente numa forma de levar minha rotina, o meu dia a dia, incluindo coisas práticas, coisas criativas e coisas que vão me levar a algum lugar. Porque também não adianta eu fazer coisas que são, tipo, só por fazer. Coisas que são de outra área da minha vida, não tem nada a ver com essa área profissional artística. E tudo bem, eu me sinto produtiva, mas eu me sinto parada. E aí, cara, essa sensação de estar parado, de não estar movimentando, não estar fazendo nada pra sua vida profissional andar, é o fim da carreira, assim. É a faca que eles não vão se afundar
completamente. Eu me afundei assim. Todas as formas que eu tô falando que dá pra se afundar, eu me afundei. Não à toa, eu tô aí meses entendendo a melhor forma de levar esse processo. E agora eu acho que eu tô ficando bem alinhada, sabe? Agora eu acho que eu tô entendendo... Nossa, fica bonito assim. Agora eu acho que eu tô entendendo como funciona, porque você tem que entender como você funciona, acima de qualquer coisa. E aí agora eu tô engatando de volta e tô querendo criar uns vídeos pra cá, pra, como eu falei, ter esse compromisso e sentir que eu devo criar, mas ao mesmo tempo sem essa pressão de tal hora eu tenho que fazer, sem isso, sabe? E eu achei que ia ser interessante compartilhar aqui o que eu experimentei nesses meses, como foi pra mim, como pode ser mais tranquilo pra você, sabe? Caso você esteja nessa situação, ou caso você só queira saber da vida de uma pessoa que saiu do CLT pra ser artista. Porque eu acho que é uma coisa que passa pela cabeça de muita gente, sabe? Sair do CLT pra ser artista. E eu acho que se você tem a oportunidade de fazer, faça. Porque mesmo eu tendo a oportunidade de fazer, eu fiquei muito tempo relutante. E é engraçado isso também, agora saindo um pouco desse assunto, é engraçado isso também, como a gente sempre fala das pessoas que têm privilégios, sabe? Tipo, ah, também fulano fez isso porque tem privilégios, porque pode, não sei o quê. E às vezes a gente pode e tá na posição de privilegiado, mas se nega a fazer. Acha que não pode, porque se acostumou a não ter privilégio, sabe? Se acostumou a não poder, se acostumou a ter que fazer daquele jeito, daquela forma, seguir aquela formulinha e tal. E cara, se você pode fazer isso e você quer, faz, sabe? Por mais assustador que seja, por mais que eu esteja te falando aqui várias situações chatas e que deixam a cabeça fora do lugar, faz, porque é importante demais, sabe? Você seguir um instinto que tá vindo do seu coração. Se você tem vontade de largar tudo pra ser artista e você pode fazer isso, mano, larga e vai, sabe? Se joga, independente do processo, se você vai ficar doido da cabeça que nem eu fiquei, se vai ser tranquilo, você só vai descobrir fazendo, sabe? E todas as coisas que eu passei que me deixaram doidas, eu tô falando pra você. Você pode, de repente, evitar isso, sabe? Então faça. Seja um artista caso você tenha vontade e você possa. Agora eu vou continuar aqui minha colagem, porque eu tô, na verdade, com essa ideia de fazer uns vídeos, tipo, cola e fala. Que nem a galera faz maquia e fala, só que, tipo, faz colagem e conversa. Mas aí, eu hoje percebi que é difícil, não é fácil não fazer isso. Porque enquanto eu tô falando, eu quero apenas falar. É difícil. Mas eu vou evoluir isso. Porque eu acho que é um tipo de vídeo interessante. E vai ser maneiro fazer. Mas aí, dessa vez, eu não vou conseguir. Eu não vou ficar forçando só porque eu pensei em fazer. Quase acabando a colagem agora, só senti falta de um verde do lado de cá. E aí vou aproveitar enquanto eu faço assim o último detalhe, né, pra poder falar minhas considerações finais, assim, coisas que eu acho que são importantes de se ter em mente. Eu acho, na verdade, que quando a gente sai do CLT, a gente se coloca num lugar de muita vulnerabilidade pra evoluir, como ser humano mesmo, como indivíduo. Eu acho que quando você tá no CLT,
você pode e acaba fazendo muitas coisas no automático. Você tá acostumado com aquilo ali que você faz, os desafios são meio que mais do mesmo, sabe? E quando você sai dessa posição de um modo automático para a posição de artista em tempo integral, que artista te cobra sensibilidade, ser artista te cobra vulnerabilidade, te cobra se colocar no mundo, te cobra ter perspectivas diferentes das coisas e tal. Eu acho que te coloca frente a frente com muitas situações e posições que você precisa evoluir, que você precisa melhorar. Então, como eu falei, eu percebi, e eu já sabia na verdade, que eu tenho muita dificuldade em me comprometer comigo mesma. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar em mim, sabe? Eu percebi a questão que eu tava falando sobre ter uma rotina equilibrada em que você consiga estar alinhado ao fluxo criativo, mas ao mesmo tempo também consiga se manter em constante movimento, porque se você sair desse movimento, babou. Isso tudo são coisas que você precisa fazer por você, sabe? E aí eu acho que quando você se compromete a ser artista em tempo integral, você precisa trabalhar as questões que você vinha negligenciando da sua evolução, sabe? É isso, então se prepare para isso, caso você queira viver esse momento. E assim, o saldo final é muito valioso, porque vamos dizer que no fim das contas você perceba que na verdade ser artista é só seu hobby, você não quer fazer isso em tempo integral, você quer voltar a ter um trabalho CLT, você quer voltar a ter aquele momento de trabalho mais regrado, enfim, que você não se identifique com a profissão artista e você queira apenas ser artista. Ainda que você se depare com essa situação, você trabalhou várias questões que você precisava em você, sabe? Então por isso que eu reforço, se você tem a oportunidade de sair do seu CLT para ser artista em tempo integral e você tem vontade de fazer isso, se você quer e você pode, faça. Porque não vai te fazer mal nenhum, sabe? Na pior das situações, você vai ter evoluído como ser humano. Eu não sei se o meu papo de fluxo da criação, do universo e tudo mais deixou na cara que eu sou meio jovem mística, mas eu acredito muito que tudo carrega um significado, que tudo tem um simbolismo, que nenhuma escolha a gente faz à toa, que nada aparece pra gente sem propósito e tal. E eu não tinha percebido até agora que um dos materiais que eu peguei pra fazer a colagem tinha isso aqui escrito: vive e trabalha. Tudo a ver com o papo que a gente tava tendo. Agora eu vou mostrar a colagem inteira pra vocês. Aproveitar. Ela foi pra um caminho totalmente diferente do que eu tava imaginando, na verdade. Aqui estão os elementos, né, do começo que eu falei pra vocês, que é o cartão de visita lá da Casa Roberto Marinho. Quem for do Rio e não conheceu, vale muito a pena ir. É incrível lá. Eu tenho umas imagens, num vídeo futuro eu vou mostrar também por aí. E acabou levando esse caminho aqui. Isso aqui era uma paradinha que eu peguei também lá na Delícia Impressa. E tem mais coisas, eu acho, que foram de... Ah, esse papel aqui do fundo foi um presente que eu ganhei. Então, assim, eu gosto muito de fazer colagem misturando coisas que são experiências que eu vivi com coisas que são, tipo, material de revista mesmo, sabe? Isso aqui eu peguei no museu, o Vive e Trabalha. Esse aqui da Delícia, como eu falei. Aqui o cartão de visita lá da Casa Roberto Marinho. Mas o... Ah, e o papel do fundo, né? É um embrulho de um presente que eu ganhei da Granado. Mas o restante é material de revista mesmo, sabe? Então vale a pena você guardar as coisas que você vê bonitinhas por aí, as coisas que você recebe e as revistas antigas que você já tem de material de colagem pra mixar tudo junto. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você tá nessa situação de sair do CLT para ser artista em tempo integral, eu espero que o meu vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero criar mais conteúdo pra cá, como eu falei, eu quero criar esse compromisso, né, pra ver se me incentiva a me comprometer comigo mesma, com a minha arte de maneira geral. Eu sinto que eu já tenho melhorado, mas eu sei que eu posso melhorar mais, então eu tô usando o YouTube como uma ferramenta pra isso,
de compromisso comigo mesma e com os meus trabalhos, com as minhas coisas. Então, em breve vai ter mais conteúdo por aí. Conteúdos também sobre coisas que eu fiz nos últimos dias. Eu visitei muitos museus, fui a muitos eventos culturais e tal. Acho que é interessante trazer. E sei lá, não tô acostumada a finalizar vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, deixa nos comentários. Se o vídeo foi útil pra você, se você quer ver algum tipo de coisa específica. Eu quero muito compartilhar todos os meus processos artísticos por aqui. Então vão ter materiais diversos. Mas se você tiver um material específico que você quer ver por aí, que você quer que eu faça enquanto você faz daí, deixa nos comentários pra eu saber. E te espero na próxima então. Beijo!